Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Andira Moura e nesta manhã eu vim trazer para que o seu dia seja abençoado uma palavra de Deus para a sua vida. E se você gostar desse áudio, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações para que toda vez que nós postarmos um áudio ou um vídeo novo, você seja notificado. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 40, e versículo 31, o profeta Isaías escreveu dizendo: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lendo esta palavra do profeta Isaías, eu fui buscar a semelhança que ele faz da nossa vida com a águia. E eu aprendi que a águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Ela chega a viver 70 anos, mas para chegar a esta idade, lá nos seus 40 anos, ela tem que tomar uma decisão séria e difícil. Aos 40 anos, ela está com as suas unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta e o bico alongado e pontiagudo se curva. E ainda apontando contra o peito estão as asas envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas. E voar já é muito difícil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar o doloroso processo de renovação. Este processo irá durar 150 dias, 5 meses. Ele consiste, então, em voar para o alto da montanha e lá se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Então, após encontrar este lugar, ela começa a sofrer 4 processos de transformação. Primeiro, ela começa a bater com o bico em uma rocha até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, ela passa pelo segundo processo. Ela espera nascer novo bico, com a qual depois ela passa pelo terceiro processo. Ela vai arrancar as suas unhas. E quando as novas unhas começam a nascer, ela passa pelo quarto processo, arrancar as velhas penas. E somente após 5 meses, ela sai para o famoso voo da renovação e para viver então mais 30 anos. Esta história, ela nos remete a uma reflexão sobre as nossas vidas, que a semelhança do que acontece com a águia, também nós estamos em permanente processo de transformação. Nós nunca estamos prontos definitivamente. Talvez a grande aprendizagem seja fazer uma leitura do cenário e convencer-se da necessidade de encarar a mudança, sem que isto signifique jogar tudo fora e renunciar à nossa própria fé. A vida, ela se faz de mudanças e permanências. Que bela reflexão. O salmista do Salmo de número 90, versículo 10, ele disse que ninguém é eterno nesta terra. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois a vida passa rapidamente e nós voamos. E por isso que ele orava dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E o salmista do Salmo de número 37, versículo 5, ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Se você está passando pelo processo da renovação, você está sendo lapidado, você está sendo provado, eu quero ler o versículo 28 do livro de Isaías, no capítulo 40. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga?
não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fatigam e os mancebos certamente caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E o salmista do Salmo de número 40, e versículo 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar no tempo do Senhor, meu irmão, é um tanto difícil, mas é algo glorioso. Pois no tempo do Senhor há um propósito. Seja você uma pessoa que saiba, que aprenda a esperar no tempo do Senhor. Siga o exemplo da águia. Pague o preço. É caro? É difícil? Custa passar? Custa. É difícil? É caro, mas no final a vitória é certa. Que saibamos confiar e esperar no Senhor quando chegar a hora da renovação. Quando a dificuldade, quando a enfermidade, quando a preocupação, quando tudo parecer perdido e até mesmo quando a morte chegar, nós saibamos colocar aos cuidados do Senhor as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Assim como a águia não pode fugir deste processo de transformação para que ela possa então viver mais 30 anos, assim o Senhor nos permite muitas vezes entrarmos na cova, entrarmos na fornalha, sermos até afrontados pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, colocando dúvida que o Senhor é conosco. Mas não devemos desvanecer, e não devemos desvanecer nunca, pois aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero orar por você nesta manhã, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos neste momento, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar nesta manhã juntamente com os nossos amados irmãos, neste áudio meditando na sua palavra. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nos dá a sua graça. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo neste áudio com bênçãos poderosas, bênçãos sem medidas, porque a sua bênção enriquece e não acrescenta dores. Que este dia seja um dia de vitória, que este dia seja um dia de bênção, que a sua graça, que o seu amor e que a sua bondade nos alcance. É a nossa oração, o nosso pedido e o nosso agradecimento no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.